Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais um subsídio teológico, uma pré-aula, e eu tenho certeza que, como as outras, essa também será bênção na sua vida, na sua classe, no seu aprendizado. De início, eu gostaria de convidá-los a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho. Toda semana nós temos aqui uma pré-aula para ajudar você, meu querido professor, instrutora bíblica, a auxiliar a sua classe, a sua turma. Nós estamos fazendo o comentário das lições bíblicas EBD do primeiro trimestre de 2025, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas. Na lição passada, nós falamos sobre o mistério da Santíssima Trindade, aprendendo um pouquinho sobre o que é essa palavra Trindade, quais os conceitos. Nós vimos ali em Mateus capítulo 3, a Trindade, as três pessoas de Deus presentes no batismo de Jesus. Depois nós falamos um pouquinho sobre cada uma delas, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, e por fim nós aprendemos um pouquinho sobre as ideologias, as filosofias e teologias erradas, hereges, que tentam distorcer esse ensino muito combatido desde os primórdios da igreja, triteísmo, modalismo, unicismo e outros. E hoje nós iremos falar sobre a primeira pessoa da Trindade, o Deus Pai. O textuário se encontra em Mateus, capítulo 11, verso 27. Na parte C do versículo, nós vamos fazer a leitura que diz assim: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A verdade prática, conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, se inscrevam aqui no nosso canal, ative o sininho. Toda semana nós lançamos uma aula para ajudar você e a cada um que nos acompanha nesse período, nessa lição, para que possamos aprender e crescer mais. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus e no livro de João, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de João, capítulo 11 de Mateus, nós vamos ler do verso 25 a 27, e também o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6 a 11. Diz assim, Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Grave essa palavra, revelar. Agora lá no Evangelho de João, 14, versos 6 a 11, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Irmãos e irmãs, grave a palavrinha revelar, tá? Que está aqui em Mateus capítulo 11, versículo 27. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos que Deus ele não é uma projeção humana. Deus não é algo que nasceu da mente humana, da racionalidade humana. Pelo contrário, o Deus eterno, ele se dá a conhecer através das Escrituras, através da sua criação. E nós temos visto registros de Gênesis a Apocalipse. Quando nós estudamos a bibliologia, dentro da teologia sistemática, nós aprendemos sobre a progressão, a construção da Bíblia e, ao mesmo tempo, a progressão da revelação do Deus Pai, do Deus Criador, o El Shaddai, Todo-Poderoso. E aí chegamos no Novo Testamento, a progressão também, ali através dos Evangelhos, o primeiro capítulo de Atos, da revelação do Filho, o Verbo encarnado, e assim, depois de Atos capítulo 2, até os dias de hoje, a progressão do Deus Espírito. Então, Deus, como algumas pessoas imaginam, não é uma invenção humana, não é algo criado pelo ser humano, mas o Deus eterno, ele se dá a conhecer através do seu Filho. Primeiro, ele é revelado soberanamente, ele é conhecido relacionalmente e ele é adorado reverentemente. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele é conhecido de forma soberana. A criação revela Deus, Salmo 19. A nossa consciência dá a entender que existe um Deus, a nossa consciência. Se o homem, por livre e espontânea vontade, ele não conhecesse nada sobre Deus, ele se isolasse do mundo, ainda assim dentro de si, a parte espiritual e a sua consciência, o acusaria dizendo, existe um Criador. Quando ele olhasse para o céu, para as estrelas, para o sol, para a lua, para a terra, para o mar, para tudo, até para si mesmo, ele por si só, ele chegaria a uma conclusão de que existe algo além de mim, existe alguma coisa maior do que eu, existe um ser supremo, adorado, uma divindade. Então, Deus, ele se dá a conhecer, ele se revela de forma soberana. Não há como negarmos a existência de um Deus. Deus, ele deseja, de alguma forma,
se relacionar conosco. E aí nós passamos a conhecê-lo. Então, nós o conhecemos de forma relacional. Um exemplo para os irmãos entenderem, quando antes de eu conhecer a minha esposa, talvez o irmão ou a irmã conhecer o seu cônjuge, você não sabia nada sobre ele, você não conhecia. Mas a partir do momento em que vocês se encontraram e começaram a se relacionar, vocês começaram a conhecer um ao outro, as fraquezas, os pontos fortes, o que gosta, o que não gosta. Assim é com Deus. Deus, ele é conhecido de forma relacional. Não existe simplesmente eu conhecer a Deus de forma acadêmica, filosófica, de forma teórica. Deus, ele não é um tubo de ensaio de um laboratório químico que a gente pode simplesmente ir lá e fazer, né, os estudos químicos, os estudos físicos e poder descrever, ó, Deus é assim, assim, assado. Não. Deus, ele é conhecido de forma relacional. E Deus também é adorado de forma reverente. Ele não aceita qualquer tipo de adoração, ele não aceita qualquer tipo de culto. Nós precisamos conhecê-lo. Ele se revela de forma soberana, ele se dá a conhecer de forma relacional e dessa forma eu posso adorá-lo de forma reverente. Então, eu pedi aos irmãos para gravarem a palavra revelação, porque, como nós lemos em Mateus capítulo 11, no verso de número 27, Deus, ele se revela a nós através da história, através dessa esfera material, desse plano terrestre, e agora nós podemos conhecê-lo através das Escrituras e também através do Filho. A criação revela Deus, as Escrituras revelam Deus e o Filho revela Deus. Desses três, o Filho é a expressão perfeita, máxima sobre a pessoa de Deus. Então, nós aprendemos e iremos aprender ainda que dentre essas três pessoas que nós estudaremos no decorrer de toda a lição, o Deus Pai, nós iremos aprender sobre a identidade, a revelação e a sua pessoa. Quem é o Deus Pai? Como ele se revela e como é a pessoa do Deus Pai? Aquele de quem procedem o Filho e o Espírito. Nós vemos que ele é a fonte eterna da divindade, ele é o Criador, o Redentor e o Revelador. Deus Pai é o que cria, Deus Filho é o que salva, redime, e o Deus Espírito é o que revela, é o que faz-se descobrir a revelação por completo, tanto das Escrituras, sobre Deus e as coisas espirituais. Então, vamos lá, no primeiro ponto, a identidade de Deus, o Pai. Mais uma vez, vou recapitular com os irmãos o que eu costumo ensinar e o que eu costumava ensinar como professor de teologia, quando me perguntavam sobre essa questão da Trindade. Eu aprendi e eu entendo dessa forma. Lembrem-se, queridos irmãos e irmãs, explicar Deus não é algo natural, não é algo fácil. Explicar a Trindade é muito mais difícil porque, como já dissemos na primeira lição, a mente humana não consegue compreender como um só Deus é composto de três pessoas. E não há palavras para realmente expressarmos aquilo que pela fé nós cremos. Mas, de forma humana, para que possamos passar essa compreensão, nós temos a seguinte assertiva para poder ensinar. Eu costumo, quando leio a Bíblia, eu costumo ver a progressão de Deus se revelando de Gênesis e Apocalipse da seguinte forma, como se fosse um ciclo. Eu costumo ensinar que Deus, de forma cíclica, ele se revela através das páginas das Escrituras. De Gênesis a Malaquias, qual é a pessoa de Deus que nós vemos com mais evidência, com mais ênfase nas páginas sagradas? A pessoa do Deus Pai. Por quê? Porque ali nós vamos ver que ele se revelou aos homens, a Moisés, a Abraão, a Davi, a Daniel, a Josué, aos profetas, Isaías, Jeremias, Oséias, cada um dos profetas. Deus Pai se revelou de uma forma que o homem pudesse compreender. Como compreender um Deus incompreensível? Como entender um Deus eterno vivendo no tempo? Como entender um Deus santo sendo pecador? Então Deus, ele precisou, o Pai, o Criador de todas as coisas, ele precisou se revelar. E como era esse ciclo de Deus ali no Antigo Testamento, né? A lei, a Torá, os profetas e os salmos. Ele era compreendido, ele era visto, e aí ele recebe vários nomes. Eu tenho uma lista aqui de nomes que nós vamos até falar um pouquinho no final, que Deus, ele, através da sua revelação, os homens atribuíram a ele, né? Jeová Rafá, Jeová Nissi, Tsidkenu, El Shaddai, El Elyon, entre outros. De certa forma, o Deus Pai, ele, no seu ciclo, ele evidenciou-se da seguinte forma. Quando ele queria se manifestar aos homens, você vê Moisés, o monte tremia, pegava fogo, raios, relâmpagos, trovões, coluna de nuvem de fogo. Quando ele queria castigar, a terra se abria, o mar se abria, engolia as pessoas. Isso causava medo nas pessoas. Porque, imagina, você adorar um Deus tão poderoso, tão magnífico, um espírito tão elevado, digamos assim, que ele não consegue se materializar, e quando ele se materializa, o monte não consegue ficar quieto, ele começa a tremer, fogo, raio, trovões, águas e tudo. Então as pessoas ficavam com medo, mas as pessoas que procuravam se relacionar com ele, o admiravam, o adoravam de forma reverente. As nações gentílicas morriam de medo do El Shaddai, do povo de Israel, mas o povo de Israel, aqueles que se aproximavam reverentemente, o amavam por sim ele ser o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Então, de Gênesis e Apocalipse, nós vemos essa pessoa de Deus. Porém, de Mateus ao primeiro capítulo de Atos, esse Deus, Criador de todas as coisas, ele enviou o seu Filho, e o seu Filho encarnou, e encarnado viveu entre nós como homem,
de Mateus até o primeiro capítulo de Atos, a segunda pessoa da Trindade, que nós conhecemos, era o ciclo do Filho. O Pai não parou de trabalhar, o Pai não sumiu, não abandonou, pelo contrário, ele estava ali ainda, porém agora a evidência dos textos sagrados, a evidência da pessoa de Deus estava na segunda pessoa, que era o momento redentivo. De Gênesis a Malaquias, Deus o Pai, o Criador, ele planeja a obra da salvação e executa, e age em prol disso. Por isso que nós vemos de Gênesis a Malaquias, os profetas convocando as pessoas a aceitarem o convite de Deus, a passar a profecia, né, de que haveria o Cristo, que haveria de vir, o Messias, o Redentor, o filho do homem que haveria de vir. O Antigo Testamento deveria olhar para o futuro e crer nele no presente. Então eles eram salvos pela palavra de Deus, crendo no futuro distante que eles não sabiam, mas vendo o Redentor que os salvaria, e isso os faria ser redimidos. Já no Novo Testamento, em Mateus até o primeiro capítulo de Atos, a segunda pessoa de Deus é mais evidente. O Pai continuou ali trabalhando, como o próprio Jesus diz, o Pai trabalha, eu também trabalho, mas aqui ele veio para executar o planejamento e a ação que Deus Pai havia feito de Gênesis a Malaquias. E o Filho executa, redime o homem. E agora, os que estão presentes olham para o Cristo, que os antigos esperavam, creem e são salvos. De Atos capítulo 2 até os dias de hoje e até a consumação dos séculos, a pessoa de Deus que está presente em nosso tempo é o ciclo do Espírito Santo, que é o santificador, o revelador. Jesus sumiu no mapa? Não, pelo contrário, ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. O Pai continua governando soberanamente, o Filho continua trabalhando, intercedendo por nós, e o Espírito presente em nós, dentro de nós, em nós e por nós, ele continua revelando progressivamente a pessoa de Deus e continua nos santificando a imagem do Filho. Então, aqui na identidade do Pai, espero que os irmãos tenham entendido, eu normalmente costumo explicar dessa forma para que nós consigamos entender as três pessoas de Deus e os ciclos em que cada um deles se revelou dentro do tempo. Não confunda com triteísmo, que são três deuses. Não é isso. Não confunda com modalismo, que é um Deus com três máscaras. Não, hoje, um exemplo, né? Hoje eu sou o Deus Criador. Amanhã eu vou vestir a máscara do Deus Filho. Depois eu vou vestir a máscara do Deus... Não é isso. São três pessoas distintas, diferentes, mas as três coexistem eternamente, subsistem soberanamente, governando tudo, todos, de forma harmoniosa. Mas aí no capítulo 1, né, no ponto 1, a identidade de Deus, o Pai é o único Deus verdadeiro. E aqui, meus irmãos, a palavra-chave que eu guardei para nós é unicidade do ser divino. Não é exclusão do Filho ou do Espírito, mas aqui nós vemos que lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, é a famosa Shema do povo de Israel, a convocação do povo de Israel. Qual é, irmão Rafael, essa convocação? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. De Gênesis a Malaquias, o povo de Israel conhecia apenas o Senhor, o El Shaddai, o Criador, o Todo-Poderoso. Eles não imaginavam outro Deus. Por isso, nós somos a religião monoteísta. O povo de Israel ele é monoteísta. E ainda hoje, meus irmãos e irmãs, existem a dificuldade de alguns judeus, hoje, século XXI, de entenderem isso. Porque quando, durante a progressão bíblica, Deus se revela como o Pai, o Filho e o Espírito, muitos deles negam isso, muitos dos judeus negam isso, dizendo o seguinte: não, nós somos da religião monoteísta. Porque eles veem como se fosse um triteísmo, como se fosse três deuses. E o Deus de Israel, lá no Deuteronômio, nos livros da Torá, ele se revelou como o único Deus. Não existem três deuses. Mas, de fato, nisso estamos convictos e nisso estamos juntos. Por quê? Nós não cremos em três deuses. Nós cremos em um único Deus. Assim como está escrito aqui na Shema do povo de Israel, em Deuteronômio 6,4. Deus, no Antigo Testamento, é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. Nós vemos que, para Abraão, ele se revelou como Jeová Jiré. Nós vemos que para aqueles que estavam precisando de cura, ele se revelou como Jeová Rafá, o Deus que cura. Para Moisés, ele se revelou como El Shaddai, o tetragrama, né? O Yahvé, o Eu Sou o que Sou. Então, Deus ele se revela dessa forma, mas nós não estamos falando de pessoas distintas, diferentes de Deus, e sim do único e verdadeiro Deus. Por 6 vezes, no Novo Testamento, o próprio Pai se apresenta com o título de Deus Pai. João 6,27, quando Jesus fala Deus Pai. 1 Coríntios 15,24, Deus Pai. Gálatas 1, versículo 1 a 3. Efésios 6, versículo 23. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ou seja, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando-o como o papel de Criador e sustentador do universo. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, é importantíssimo nós entendermos isso. Não existe a possibilidade de explicarmos Deus em palavras. Mas, para que o homem consiga compreender essa revelação progressiva de Deus, de como ele se revela, nós nomeamos e nós numeramos Deus. De primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. De Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus Espírito, digamos assim, né, para os irmãos e as irmãs entenderem. Não existe Deus Pai é o primeiro lugar, Deus Filho é o segundo lugar e Deus Espírito é o terceiro lugar. Não, mas Deus se revelou dessa forma.
Primeiramente, ele se revelou como Deus Criador, lá no Antigo Testamento, Gênesis a Malaquias. Em segundo lugar, ele se revelou como Filho, em Mateus, o primeiro capítulo de Atos. E depois, em terceiro lugar, ele se revelou como o Espírito Santo. Mas isso, nessa ordem de posições, né? Porque quando a gente fala primeiro, segundo e terceiro lugar, a gente imagina um pódio de vencedores, ali o ouro, o prata e o bronze. Mas não é isso. Isso é apenas de uma forma de conseguirmos explicar Deus nas suas três pessoas. Por isso temos o Deus o Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Ele se revela assim nas páginas das Sagradas Escrituras. Mas aqui, quando nós aprendemos, né, do Antigo Testamento, Jesus ele revelando o Deus Criador, Todo-Poderoso do Antigo Testamento como o Pai, ele está querendo dizer que foi aquele que criou todas as coisas, é aquele que sustenta todas as coisas. Isso é uma referência, humanamente falando, uma forma assim bem resumida, uma síntese bem básica. É uma referência a uma família. O pai é aquele que ele gera, né, através do seu sangue, digamos assim, ele gera as nossas vidas. A mãe é que gera, né, que cuida e tudo, mas o pai é que provê realmente aquela semente para que possa ser criada uma criança. Então o pai gerou todas as coisas. E normalmente em uma família tradicional, uma família bíblica, digamos assim, o pai é aquele que provê, é ele que dá o sustento para o seu lar, para os seus filhos, para a sua esposa, seja o sustento e a provisão física, financeira, emocional, né, e de todas as formas. Isso é o pai que faz. Por isso, Jesus, referenciando-se ao seu pai, ao Deus Criador do Antigo Testamento, ele utiliza a palavra pai, reforçando assim a necessidade de um relacionamento. Por isso, lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, ele ensinando a oração, ele começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, é um pai que para eu conhecê-lo, eu preciso me relacionar com ele. O filho, para conhecer o pai, precisa se relacionar com ele. O pai, para conhecer o filho, precisa se relacionar com ele. E ambos precisam estar na mesma sintonia, no mesmo mundo, para que consigam compreender-se um ao outro. Tópico 2. O Pai é a fonte da divindade. Antes, meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer a leitura de alguns textos que eu separei aqui, para a gente conseguir entender essa unicidade de Deus, né? Essa questão de Deus, ele ser único, o único Deus. Nós lemos aqui já chamar de Israel, Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, Deus é o único Senhor, o Senhor é o único Deus. Mas nós temos também 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Eu fiz a separação aqui de alguns versos e, como de costume, nós lemos o texto bíblico na íntegra, porque pode acontecer do YouTube sugerir esse vídeo a algum irmão ou irmã que não tem muito conhecimento dos versículos, não tem muito entendimento ou prática com as Escrituras, então nós lemos para que a pessoa consiga ouvir, e dessa forma, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, Paulo ele vai dizer que para nós existe apenas um Deus. Olha o que ele diz. Ele falando sobre os alimentos, né, consagrados aos ídolos, ele diz assim no versículo 6 de 1 Coríntios capítulo 8, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. Então aqui nós vemos o próprio Paulo, dentro da sua teologia paulina, ele claramente explicando, só existe um Deus, o Pai. E o Filho, que por tudo, né, um só Senhor, o Filho, que por intermédio dele tudo veio a existir e é por ele que nós vivemos. Outro texto, João 17, versículo 3, que é a oração sacerdotal de Jesus aos seus discípulos, ao Pai. Então ele está clamando ao Pai pela sua hora, né, o momento oportuno de se revelar e cumprir. E ele diz no versículo 3, e a vida eterna é esta. O que é a vida eterna, irmão Rafael? Leia João 17, 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. E temos também lá no Antigo Testamento, um livro do profeta Isaías, Isaías 43, versículo de número 10. Isaías 43, versículo de número 10. Isaías revelando o Yahvé, o Deus Criador, como resgatador de Israel. E ele diz assim, vós sois as minhas testemunhas, diz Yahvé, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e creiais em minha pessoa, e entendais que eu sou o Deus, e que antes de mim nenhum Deus se formou, tampouco haverá algum depois de mim. Isaías 43, 10. Então, a palavra-chave desse primeiro tópico é unicidade. Tópico 2, o Pai é a fonte da divindade. Aqui, queridos irmãos e irmãs, nós vemos que o Pai ele é a fonte da Trindade. Ele é, digamos assim, ele é a base. Por ele ter sido o revelador, né, o primeiro a aparecer, é através dele que enviou o Filho e que enviou também o Espírito. Por quê? O Pai, ele se revela como Criador, o Filho é o enviado do Deus Pai, o que se revelou, e quando o Filho volta aos céus, o Pai envia agora o Consolador, o Paracletos dele, né, o Paracletos de Deus. Então, o Pai ele é a fonte da divindade. Vamos fazer a leitura de alguns textos, como por exemplo Romanos capítulo 11, versículo 36. Ó profundidade das riquezas. Olha o que diz o texto de Romanos 11, versículo 36. É um hino de adoração a Deus, e no versículo 36 ele diz, porque dele,
por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois, quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória perpetuamente. Um outro verso, Efésios capítulo 4, versículo de número 6. Paulo também fala que há um só Deus. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 4. Efésios capítulo 4, versículo de número 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E também Tiago capítulo 1, versículo 17, vai falar sobre a questão do Pai que se revela. Tiago capítulo 1, versículo de número 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. E aqui, meus irmãos e irmãs, a fonte relacional do homem é o próprio Deus. Existe tem até uma musiquinha, né, de criança, mas existe aquela frase que a planta, quando arrancada da terra, ela não consegue se sobreviver. O peixe, quando tirado do mar, ele não consegue sobreviver. Assim é o homem tirado de Deus. Ele não se mantém, ele não se sustém. Pela graça comum, Deus continua nos dando fôlego de vida, o sol, a chuva, o vento, né, as bênçãos comuns e gerais a todos os seres humanos. Mas apenas a essa vida. Se nós somos tirados de Deus, a vida eterna, que é o relacionar-se com Deus, não só hoje, mas para todo sempre, ela é perdida. Nós viveremos uma vida... Não podemos nem chamar de vida, né? Mas nós viveremos a eternidade distante de Deus, rebeldes contra Deus, sendo castigados contra Deus, no caminho da perdição. Então, o tempo de se relacionar, de conhecê-lo, é hoje, porque ele é a nossa origem. Deus é o supremo ser, é eterno e nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Por isso ele é a origem. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade e, portanto, ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. João, capítulo 15, versículo 26 e também Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 3. O tópico 3 diz: o Pai age por meio do Filho e do Espírito. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica. E dessa forma nós vemos a obra de redenção única e harmoniosa. Os três, como eu já disse na primeira lição, na semana passada, os três, de forma harmoniosa, coexistem, governam e cada um cumpre o seu papel de forma gloriosa, soberana. Nenhum deles tem, humanamente falando, só para os irmãos e as irmãs entenderem, humanamente eles não têm essa rixa de não, eu sou o primeiro, não, eu sou o segundo, eu sou o terceiro, né, eu sou o mais fraquinho de todos. Não existe isso em Deus. Não existe de, não, o papel do Filho é mais importante do que o do Espírito, que é mais importante do que o do Pai. Não existe isso em Deus. Deus, de forma progressiva, se revelou no tempo para que a obra da salvação fosse cumprida. O Pai planeja e age, o Filho executa o planejamento e a ação de Deus, e o Espírito traz os benefícios, ele aplica os benefícios dessa obra redentora àqueles que creem no Filho, que foi o resgatador, o Salvador. Então, o Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. Vamos fazer a leitura de alguns textos para complementarmos essa informação. João 14, 26. João, capítulo 14, versículo de número 26. Olha, para os irmãos entenderem como que o Pai age por meio do Filho e do Espírito. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Um outro texto, 1 Pedro, João 14, 10, né? Aproveitar que nós estamos aqui. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. 1 Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro 1, 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aproveitando que nós estamos aqui, vamos fazer a leitura de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 3, que vai dizer o seguinte: havendo Deus, desde a antiguidade, falado, em várias ocasiões e de muitas formas, aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe por meio de quem criou o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E João, capítulo 15, versículo de número 26, diz o seguinte: quando, porém, vier o advogado que eu enviarei para vós, da parte do Pai,
o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Perfeito, né, meus irmãos? Nós vemos como Deus, ele de forma síncrona e de forma harmoniosa, ele abençoa a nossa vida e glorifica a si mesmo através até mesmo das suas próprias atitudes, ações. E aqui, por fim, eu vou fazer a leitura do Credo de Atanásio, lá do século V. Olha o que é Atanásio, um dos apologetas ali do século V. Ele disse: nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra. Mas as três pessoas são coeternas e coiguais. É o que eu disse para os irmãos. Não é porque nós numeramos primeira, segunda e terceira pessoa que primeira pessoa vem em primeiro lugar, a segunda em segundo lugar, a terceira em terceiro lugar. Não. Isso é apenas uma forma humana de numerarmos como Deus ele se revela e ele aparece dentro das Escrituras. Lá no Antigo Testamento, não é porque lá de Gênesis a Malaquias nós vemos a primeira pessoa, o Deus Criador, sendo a evidência, que o Filho e o Espírito estão ocultos. Pelo contrário, nós vemos teofanias e cristofanias, já falamos também em lições anteriores. Qualquer coisa, vê a aula anterior para você entender o que é uma teofania, o que é uma cristofania. Nós vemos essas manifestações de Deus já no Antigo Testamento. No Novo Testamento, não é porque Jesus é a pessoa evidente, a segunda pessoa da Trindade, nas páginas dos Evangelhos e de primeiro capítulo de Atos, que o Pai e o Espírito não estão presentes. Pelo contrário, no batismo de Jesus, que nós aprendemos na semana passada, Pai e o Espírito estavam presentes no batismo do Filho. E não é porque hoje a terceira pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo, está evidente, é o revelador. Não é por isso que o Pai e o Filho estão ocultos, em secreto. Pelo contrário, eles continuam trabalhando. Como eu disse, o Pai continua sustentando todas as coisas, o Filho continua intercedendo por nós, estando conosco todos os dias, e o Espírito presente, nos santificando, nos preparando para o encontro com a noiva. Segundo tópico, o Pai é revelado em Cristo. Basicamente, queridos irmãos e irmãs, nesse segundo tópico, nós falaremos sobre o que já vimos no primeiro tópico. Quem revela o Pai, além das Escrituras e a própria criação, é a pessoa do Filho. A criação revela a Deus. Mas, como diz em Romanos capítulo 1, versículo 20, o homem, mesmo tendo conhecido a Deus através da criação, o nega. Ele cria argumentos, justificativas. Por isso Paulo fala, naquele dia serão indesculpáveis. A consciência prova que Deus existe. A criação prova que Deus existe. A palavra, a Sagrada Escritura, a Bíblia, prova que Deus existe. Mas dessas três, o que é a exata imagem de Deus o Pai é o Filho. E aqui, o Pai se revela aos humildes. Nós vemos como Jesus, ele mostra, ele se revela, e no texto bíblico aqui de Mateus, ele diz o seguinte: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas, no versículo 25, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. O conhecimento do Deus Pai, ele não é intelectual, ele é gracioso e soberano. Ele não é apenas intelectual, como muitos imaginam. E aí no primeiro ponto, o que fala que Deus se revela aos humildes, nós vemos, aqui tem três palavrinhas, irmãos e irmãs, tem três palavrinhas do grego, sopós, sinetos e também a palavra népios. O que significa? Sopós significa os sábios, sinetos significa os instruídos, e o népios significa os pequeninos, os simples, os humildes. Dessas três palavras, o que Jesus está dizendo nesse texto de Mateus 11, 25 é uma crítica aos intelectuais, aos religiosos da época, aos fariseus, aos saduceus, aos doutores da lei, aos mestres da lei, que eles achavam que conheciam a Deus de forma intelectual. Deus, ele não é apenas conhecido de forma intelectual. Muitos professores acadêmicos, eles conhecem, entre aspas, a Deus, porque eles leem o texto bíblico de tal forma que conhecem mais do que muitos cristãos que estão dentro da igreja. Eles explicam a Bíblia de uma forma tão graciosa e harmoniosa, exegética, de forma cronológica, que você fica encantado com os ensinamentos. Mas conhecer a Deus apenas no intelecto não diz muita coisa. Apenas porque é possível conhecer a Deus de forma racional, intelectual. Mas é um conhecimento fraco, é um conhecimento pífio, é um conhecimento muito pequeno comparado com o conhecimento que Deus realmente deseja que nós tenhamos, um conhecimento relacional, né? Como diz Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então aqui, o sopós e o sinetos, sábios e instruídos, é uma crítica aos religiosos, aqueles que achavam que eu estou carregando a Bíblia aqui debaixo dos braços, né? As minhas vestes dizem que eu sou da religião, o meu jejum, os meus dízimos que eu dou até do cominho, das pequenas ervas da minha horta, eles dizem que eu sou religioso, que eu conheço a Deus. Mas Deus está dizendo assim, olha, Jesus está dizendo, se agradecendo a Deus, ainda bem que o Senhor se dá a conhecer aos pequeninos, aos népios, aqueles humildes de coração, que se parecem com uma criança. Sabe, irmãos, aquela criança curiosa, aquela criança que tudo para ela é novidade. Deus, ele deseja que nós sejamos assim. E ele
se dá a revelar através do Filho. E quando nós temos um relacionamento com o Filho, um relacionamento como de uma criança aprendendo junto ao seu mestre, né, ao seu Senhor, nós passamos a conhecer a Deus de forma simples, humilde, honesta, sincera. Esses são os que Deus procura. Se não me engano, deixa eu fazer a leitura aqui do Salmo de número 110, 43, 10. Deixa eu fazer a leitura aqui. Vamos fazer a leitura. 45, 18 ou 43, 18? É um desses dois. 45, 18. Vamos lá primeiro no 45, 18. Não é o 18 porque não tem esse versículo. É o capítulo 43, Salmo 43, versículo de número 10. Deixa eu ver. Não é. Eu queria achar o Salmo que fala. Esses dias eu comentei dele com a minha esposa, mas a gente vai lendo, né, outras partes e acaba esquecendo do que nós queríamos falar. Mas é um salmo que fala sobre Deus, ele se revela aos sinceros, aos que o buscam de forma humilde, verdadeira, de forma sincera. Então, nós precisamos disso, meus irmãos. Nós precisamos ter essa maturidade, esse entendimento. Eu vou tentar lembrar, e se eu lembrar ainda nessa aula, eu mostro para os irmãos. Mas está em Salmo do 4. Oi? No Salmo de número 42, ela estava tentando me lembrar ali, mas ele está no Salmo 40, um dos 40. De qualquer forma, meus irmãos e irmãs, Efésios 2. Eu queria lembrar o de Salmos, mas tudo bem. Então, nesse ponto, né, o Pai que se revela aos humildes, vamos fazer a leitura do Salmo de número 25, versículo 9. Salmo 25, versículo 9, que diz o seguinte: dirige os humildes na justiça e os instrui no seu caminho. Temos também o Salmo de número Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 6, que diz o seguinte: todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Acredito que os irmãos e as irmãs tenham entendido. Nós precisamos buscá-lo de forma sincera, de forma verdadeira, como uma criança buscaria. O pai se faz conhecer pelo filho. E aqui, pai é um ser pessoal e relacional. Jesus, quando ele estava ensinando para os seus discípulos sobre esse novo nome, né, o Abba, quando ele estava revelando, provavelmente muitos estranharam, porque nunca chamaram o Yahvé, o El Shaddai, de pai. Nunca ninguém havia o chamado de o meu pai. Mas Jesus, quando ele se revela como filho, inclusive em uma das passagens, se não me engano, lá em João capítulo 7, os religiosos tentaram até apedrejá-lo por essa afirmação. Jesus, ele estava apenas querendo trazer uma mensagem para nós. Ele sim é o filho do Pai, então ele é o meu Pai, ele é filho do Abba. Ele não estava errado, ele estava sendo verdadeiro, estava falando a verdade. Mas o ensino que Jesus traz com esse novo nome, essa nova revelação de Deus, né, um Deus agora não como o sol que cura, o que dá a nossa bandeira, o Tzkenu, o Nissim, aquele que cria todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Bom Pastor, o Deus que se revela. Não, ele também é o Pai. E esse novo nome, Jesus queria trazer a mensagem de que nós precisamos nos relacionar com Ele. Ou seja, só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens, como está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar a sua natureza, a sua vontade e o seu amor. E o intérprete, a função humana de interpretar, por exemplo, o intérprete de línguas, na nossa igreja, na PIB, tem um intérprete, né, o Ministério de Libras, que é muito bonito, e eu fico, às vezes, no meio do culto, às vezes eu fico admirando, olhando como que uma pessoa que não consegue ouvir, ela consegue entender o que os gestos estão sendo passados. E o intérprete, olha a função importante. Por isso que o comentarista colocou aqui que Jesus ele é o intérprete supremo do Pai. Porque é ele que revela a sua vontade, a sua natureza e a sua pessoa, a nós. Ou seja, quando o louvor ou a mensagem está sendo pregada, a pessoa que está interpretando, ela precisa entender o sentido, a mensagem que está sendo e traduzir isso em gestos para que a pessoa que não consegue ouvir consiga captar a exata mensagem que está sendo passada. Então a função do intérprete, seja de línguas, né, línguas idiomáticas, ou seja de língua de sinais, a pessoa precisa transmitir verdadeiramente, corretamente a mensagem. Caso contrário, será uma mensagem falha. E Jesus, ele passa a mensagem do Pai de forma genuína, verdadeira, completa. Por isso, conhecendo o Filho, nós conhecemos o Pai. E aí, no ponto 3, quem vê o Filho, vê o Pai. É a afirmação de Jesus, lá em João 14, para Filipe. Filipe, como assim você quer ver o Pai? Revela-nos o Pai. Você não tem visto o Pai através da minha vida? Eu e o Pai somos um, Filipe. Então,
E detalhe, quando Jesus, né, o texto bíblico que diz assim, olha, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí ele fala, eu estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus aqui, ele não está trazendo a ideia de que ele e o Pai é a mesma pessoa no sentido de, lembre, nós temos um único Deus com três pessoas distintas. Ele não está dizendo eu e o Pai somos um como se fosse a mesma pessoa, tipo como se eu vestisse uma roupa diferente, ó, agora eu sou o Rafael, aí eu boto uma peruca, não, agora eu não sou mais o Rafael, eu sou a Rafaela, por exemplo, tá? Só para vocês entenderem, não é isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava querendo dizer o seguinte, ó, quem me vê, Felipe, vê o Pai, eu sou o reflexo do Pai. É como se eu fosse o espelho do Pai. Quando você olha no espelho, você vê a sua exata imagem. Jesus estava trazendo essa mensagem. Quem olha para mim, vê a Deus, vê o Pai. Então, ele e o Pai é um, como está escrito lá em João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Então, nesse segundo ponto, né, nós vemos que o Pai, Deus, o Criador, o Deus do Antigo Testamento, ele é revelado e ele é conhecido através do Filho, a quem ele enviou. E no último tópico, a pessoa de Deus Pai. Nós vamos falar sobre atributos incomunicáveis, atributos comunicáveis e os nomes que revelam o Pai. Eu já falei também em lições anteriores sobre essa questão dos atributos de Deus e já complemento convidando os irmãos e as irmãs, estudem sobre os atributos de Deus. Por quê? Os atributos de Deus é o que revelam o caráter dele, a pessoa dele, a natureza dele, como ele é. Por exemplo, se eu chegar agora em qualquer determinada igreja ou para qualquer pessoa que se diz crente e perguntar, fale para mim quais são os atributos de Deus. Provavelmente, até você que está nos ouvindo, vai citar três, que são os mais comuns. Onipotente, onisciente e onipresente. São os mais realçados, exaltados, são os mais mencionados quando falamos sobre os atributos de Deus. Porém, não são somente esses. Existe um livro de Arthur Wilson Pink, A.W. Pink, talvez você conheça dessa forma, que se chama Os Atributos de Deus. É um livro magnífico, esplêndido, um livro bíblico, cheio de versículos para complementar a ideia. E nesse livro, se não me falha a memória, ele cita 16 atributos de Deus. Obviamente, aqui, nesse primeiro tópico que nós estamos falando, sobre a pessoa do Pai, nós vamos falar sobre os atributos incomunicáveis. Irmão Rafael, o que isso quer dizer? O que é atributos incomunicáveis? Atributos incomunicáveis, resumindo, são atributos que pertencem apenas a Deus. Ele não compartilha com ninguém. Ele não dividiu esses atributos com nenhum outro. Nada, nenhuma criatura, com nada. Esses atributos são intrínsecos de Deus, pertencem apenas a Deus. Por isso são incomunicáveis, porque são coisas apenas de Deus. Aí sim, onipotência, onisciência, onipresença. Esses são três atributos que são pertinentes a Deus. Nenhum ser criado é onipotente, onisciente e onipresente. Mas existem outros. Eu vou citar alguns. A eternidade é um atributo incomunicável de Deus. Só Deus é eterno. A autoexistência é um atributo incomunicável de Deus. Só Deus é autoexistente. Ele não foi criado, ele não tem um fim. Ele não foi gerado, ele não foi eclodido de algum lugar. Pelo contrário, ele existe de eternidade a eternidade. A soberania. Ele governa soberano, não tem ninguém acima dele, não tem ninguém mais forte do que ele, não tem ninguém mais autoritário ou que uma autoridade maior do que ele. A infinidade, Deus ele é infinito. E infinito é algo que o ser finito como nós não conseguimos entender. Como um ser limitado, que tem tempo de início, meio e fim, pode compreender um Deus que é eterno, que é infinito. Então, são atributos, a imutabilidade. Então tem os textos, né? Por exemplo, a autoexistência, Êxodo 3,14. Nós temos ali a eternidade, Salmo 90, versículo 2, a infinidade, onisciência, onipotência, onipresença, supremacia, né? Deus ele é supremo sobre tudo e todos. Então, os atributos incomunicáveis de Deus mostram a majestade de Deus, a glória de Deus. Você não serve a um Deus fraco, pequeno, um Deus impotente, um Deus criado por mãos humanas, ou um Deus que ele é apenas, ele tem uma certa limitação, ele tem um ponto fraco. Deus não tem ponto fraco, Deus não tem. Irmãos, imagina essa bola que eu estou fazendo aqui, imagina que isso é o universo. Deus está fora do universo. Nós estamos limitados à gravidade, às leis da física, às leis do universo. O universo está limitado às suas próprias leis, mas Deus está fora do universo. O tempo, sabe o tempo? Que a gente corre contra o tempo? Deus está fora do tempo. Ele não é governado pelo tempo. Nenhuma lei humana pode prender Deus. Ele é ilimitado e infinito. Enfim, os atributos incomunicáveis são atributos exclusivos e que pertencem apenas a Deus e revelam a majestade de Deus. Já os atributos comunicáveis são atributos que sim, ele compartilha, ele divide com a sua criatura, principalmente conosco, os seres humanos. Então, são atributos que foram refletidos, nós alcançamos também esses atributos de forma limitada, obviamente, porque nós somos corrompidos pela nossa natureza pecaminosa. Então, os atributos comunicáveis de Deus, deixa eu voltar aqui, os atributos comunicáveis de Deus
são a qualidade divina que de alguma forma Deus compartilha com as suas criaturas, e eu vou citar alguns, né? O amor é um atributo comunicável de Deus. A lista de Paulo lá em Gálatas, capítulo 5, 22, né? O fruto do Espírito são atributos comunicáveis: a paciência, a bondade, o amor, a temperança, a misericórdia, a santidade, a justiça, a bondade, a fidelidade. São atributos comunicáveis. O homem ele pode ser santo, o homem pode amar, o homem pode ser fiel, o homem pode ser justo, o homem pode ser bom. Tudo isso são atributos comunicáveis. Existe uma lista de atributos comunicáveis. Automaticamente, quando a Bíblia descreve que Deus é santo, 3 vezes santo, lá em Isaías 6, nós somos santos, mas não é a mesma santidade, obviamente. Deus ele é santo no sentido mais restrito da palavra, ele é 3 vezes santo. Quando ele compartilha a sua santidade, não quer dizer que nós somos santos posicionalmente e progressivamente, santos porque estamos em Cristo, então nós estamos na posição de santos. Por isso Paulo ele convoca os santos de Éfeso, de Coríntios, de Tessalônica, das igrejas, né? Ele vai escrever suas cartas, ele diz aos santos, porque nós estamos na posição, a partir do momento que cremos em Cristo, recebemos as novas roupagens de Cristo, as novas vestes, nos tornamos nova criatura e passamos a ser santos posicionalmente. Mas isso não quer dizer que a partir de agora eu sou o impecável, eu sou o mais novo ser santo do universo. Pelo contrário, eu continuo com a minha natureza, com as minhas limitações, sendo tentado pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Porém, existe a santificação progressiva e é essa que nós estamos em busca continuamente. Como diz Apocalipse capítulo 22, né, 16, se não me engano, aquele que é santo, santifique-se ainda. Por quê? Existe essa diferença. Os atributos comunicáveis a Deus, a nós, quando ele comunicou a Adão, Adão ele era perfeito. Os atributos, Adão ele era santo na sua integridade, ele era inocente na sua integridade, ele era puro na sua integridade, ele era bom na sua integridade. Mas a partir do momento em que Adão comeu do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tornou-se conhecedor também do mal, e esse mal, a natureza pecaminosa que há em nós, corrompe até mesmo essas imagens refletidas que Deus compartilhou conosco. Por isso, nós somos bons, mas a nossa bondade não pode ser equiparada à bondade de Deus. Nós somos justos, mas a nossa justiça não pode ser equiparada à justiça de Deus. Eu acredito que os irmãos e as irmãs tenham entendido aqui o que eu estou tentando passar. Sendo resumido, né, sendo sintetizando a informação. E por fim, os nomes que revelam o Pai. Os nomes de Deus não tratam apenas da sua identificação, mas revelam sua natureza, obras e virtude. Por exemplo, não é porque eu chamo de Jeová Jiré que é o nome de Deus para identificar a Deus. Não. Isso revelou em algum momento a obra, isso revelou em algum momento a natureza e isso revelou alguma virtude. Por exemplo, Jeová Jiré foi quando Deus proveu o cordeiro para o sacrifício a Abraão. E naquele momento, essa obra, essa virtude, esse ato que Deus fez, Abraão disse: Deus proverá. Deus é o nosso provedor. Davi, quando ele vai fazer a oração do Salmo de número 23, ele fala que Deus ele é o nosso Roi, ou seja, Deus é o nosso pastor, Deus é a nossa justiça, Jeová Tsidkenu, Deus é a nossa bandeira, Jeová é a nossa Jeová Nissi. Nós temos ali o El, que é o Todo-Poderoso, o Deus forte, nós temos o El Shaddai, Deus Criador, Deus Soberano. Enfim, são os nomes que no texto sagrado de Gênesis a Apocalipse revelam a pessoa de Deus, não apenas para identificá-lo, mas para mostrar a sua obra, a sua natureza, as suas virtudes. Tem uma lista, obviamente, eu vou citar aqui rapidamente para ganharmos tempo, mas, por exemplo, em Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15, aparece o tetragrama Yahvé, é um nome impronunciável para os judeus, que significa o Deus autoexistente, eterno e imutável. Eu sou o que sou, Moisés. Diga isso ao povo. Temos o Elohim, Gênesis 1:1, no princípio criou Elohim os céus e a terra, que é o Deus criador, o Deus poderoso, e já aprendemos na lição passada, esse Elohim, a terminação rim é um plural. Subentende-se implicitamente que dentro dessa palavra Deus está a Trindade revelada. O El, Deuteronômio 7:9, que é o Deus Altíssimo, soberano, é o Deus forte, poderoso. El Elyon, Gênesis 14, versículo 18 a 20, que é o Deus Altíssimo e soberano. El Shaddai, Gênesis 17:1, Deus Todo-Poderoso, suficiente. O Adonai, que é o Senhor, Salmo 8, versículo 1. Yahvé, aí o Yahvé aqui é a mesma coisa que o Jeová, né? Lá no Antigo Testamento, nas traduções, tornou-se a traduzir como Jeová. Por isso que hoje, quando nós vamos falar dos nomes de Deus no Antigo Testamento, tem Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissim, Jeová Shalom, Jeová Roi, Jeová Tsidkenu, tem esses nomes, mas é o Yahvé, o tetragrama, e o seu adjetivo ali, o Roi, que é o pastor, o Nissi, que é bandeira, Shalom, que é paz, Rafá, que é cura, Jiré, que é proveito, Tsidkenu, que é justiça, o Abba, que é o nome que Jesus revela aos seus discípulos, aqueles que o seguem como o Pai íntimo e relacional. Tem o Yeshua, que é o próprio Senhor Jesus, né? O Senhor que salva. Tem o Emanuel, que é o Deus conosco, o Immenel, o Emanuel ali de Isaías 7:14, também de Mateus 1:23. E o Logos de João, que é o Verbo, que é a revelação viva de Deus, é a palavra viva de Deus, a palavra de ação de Deus.
Enfim, irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais uma aula. Graças a Deus por essa revelação progressiva do Pai que se deu a conhecer. Hoje nós aprendemos sobre a pessoa de Deus, os atributos de Deus e também os nomes de Deus. Como Deus se revela de forma progressiva nos textos sagrados. Conhecer o Pai é conhecer a vida eterna. Ele se revelou em Cristo, opera pelo Espírito e chama, convida, convoca os seus filhos a uma adoração reverente. Ou seja, o Deus Criador dos céus e da terra deseja se relacionar conosco. Não é aquele velhinho de bengala sentado num trono dourado aquém do universo. Pelo contrário, ele é um Deus presente, pessoal, próximo, mais perto do que nós podemos imaginar. Então, mais uma vez eu te convido a se inscrever no nosso canal, ative os sininhos. Toda semana nós temos aqui a nossa pré-aula, esse subsídio teológico para auxiliar você, meu querido irmão e irmã, instrutores bíblicos para a sua classe. E também, se for possível, compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas não conhecem o Deus a qual nós servimos, muitas pessoas não têm esse relacionamento com o Pai e por isso, talvez com seu compartilhamento, essa mensagem, esse ensino possa alcançar novos corações. Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Esse vídeo provavelmente deve sair depois do Natal, depois do Ano Novo, mas eu já quero convidá-los e agradecê-lo pelo ano que se passou, quero agradecer por estar conosco e desejar que esse nosso novo ano seja um ano abençoado, de paz, de alegria e principalmente de comunhão com Deus. Fique na paz, Deus abençoe.